Senhoras e senhores em telecomunicações, esse é mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina, o seu sindicato. Hoje temos a honra de receber a nossa diretora, Bárbara Cunha, seja muito bem-vinda, que vai nos falar um pouco da sua história, como conheceu o sindicato, como chegou até aqui. Até porque, Bárbara, havia uma resistência, não é mesmo? Bastante, nossa, Fran, bastante. Desde criança, desde o meu passado, eu já ouvia falar de sindicato. Eu tinha um vizinho que era sindicalista, e um sindicalista muito forte, mas nunca me interessei e era aquela adolescente, jovem, que não queria saber de nada, então nunca me interessei pelo sindicato. Até que um certo dia eu realmente precisei do sindicato. Eu trabalhava em uma empresa anteriormente e eu acabei precisando do sindicato e assim eu busquei ele, procurei no Google, porque lá acabava que a gente entrou na pandemia, então não tinha integração ainda, não tinha apresentação do sindicato e eu não sabia quem cuidava dos nossos direitos, né? Então eu procurei no Google, achei o Sintel Santa Catarina, fui muito bem atendida pelos diretores, né? Precisei que eles resolvessem um problema que eu estava tendo, não só eu, mas como a minha equipe também, no call center. E graças a Deus a gente conseguiu resolver todos os problemas. Foi assim que eu acabei conhecendo o sindicato em si. E lembrando, né, que eu sempre conto essa história para todos, eu me filiei por causa de uma garrafinha. Então, só pra gente fazer um adendo aqui, a história da integração é bem importante, que até é algo com que a Bárbara faz muito com o sindicato hoje, que é um espaço que a empresa abre para que o sindicato apresente o seu trabalho aos trabalhadores e principalmente aos novos trabalhadores que ainda não conhecem a entidade sindical. E aí também vem a história da garrafinha, que é um dos brindes do Sintel Santa Catarina, pelo qual a Bárbara se encantou. Como é que foi isso, Bárbara? Então, como eu falei, a gente trabalhava em um call center, né? E quando eu entrei na empresa, na nossa integração da empresa em si, eles informaram que a gente não receberia comissão. No primeiro dia, a instrutora de treinamento ela informou que a gente não teria direito à comissão e estava tudo certo. Estava no início de pandemia, todos precisavam de emprego, então todos acabaram concordando com a informação. No primeiro dia de call center, onde a gente foi para o call center, onde conhecemos o nosso supervisor, ele informou que isso era impossível, que sim, por cada venda que a gente fizesse, precisaria estar recebendo a comissão. Passou-se o tempo ali, a gente começou a trabalhar, começamos as vendas, as metas e tudo mais. Passou-se um tempo no dia do pagamento, aliás, um dia anterior ao pagamento, eles falaram pra gente, não, vocês vão receber apenas 50% da comissão. E eu disse, não, vocês estão de brincadeira, né? Isso não existe. Vocês têm que ter pelo menos 30 dias de antecedência, informar pra gente com 30 dias de antecedência que não seria pago ou seria pago 50%, porque a gente tem que ter um aviso prévio. A gente já está contando com esse valor, porque a gente tinha um relatório, a gente sabia quanto que a gente iria receber de comissão e eles simplesmente queriam cortar a nossa comissão pela metade, né? Foi aí que eu conheci o Sintel. Eu disse para o meu supervisor, eu vou pegar uma pausa e eu vou lá conversar e vou procurar os meus direitos, porque isso tá errado. Peguei essa pausa, excedi o tempo até dessa pausa, fiquei 50 minutos resolucionando esse problema. Entrei em contato com o Sintel, de primeiro momento fui atendida pelo seu Diniz, posteriormente fui atendida pela Gi. Quando eu retornei ao call center, o supervisor chegou para mim e disse, onde é que tu tava? Eu disse, eu não falei que eu ia resolver? Eu ia procurar os meus direitos e eu ia procurar a informação se vocês poderiam chegar no dia anterior de receber e cortar a comissão da gente. E ele disse, não, abortem a informação, porque era uma informação que não era para ser passada. Então, naquele momento em que eu procurei o Sintel, a Gi e o seu Diniz rapidamente já buscaram me ajudar, ligaram para a empresa, conversaram com o gerente, né, de operação, e nesse momento foi chamado os supervisores dizendo que não era para passar informação para a gente. Então, simplesmente, eles iriam cortar nossa comissão pela metade e não iriam informar a gente. Naquele momento, ele disse pra gente, aborta a informação, vai ser pago 100% da comissão, e eu consegui resolucionar não só o meu problema, mas os de todos os meus colegas, que eram 47 pessoas que tinham entrado naquele momento, então, pra gente receber a comissão. Num segundo momento, quando eu precisei do Sintel, foi num processo seletivo, também no período ali da pandemia, né?
eu entrei como vendedora, né? Como teleatendente. Fiz um processo seletivo para ser monitora de qualidade. Passei na prova, porém, como a gente estava na pandemia, eles queriam fazer entrevista presencial, eles não queriam fazer uma entrevista online. Só que eu estava de atestado porque eu estava com suspeita de Covid. Então, no dia dessa entrevista, eu não poderia comparecer à empresa. Por estar de atestado, eu não poderia nem adentrar a empresa, né? E eles não aceitaram. Então, eu tive que entrar em contato. A Gi, nesse momento, foi fundamental. Ela me ajudou muito. Ela entrou em contato com a pessoa que fazia essa entrevista, né? Que eram os gestores, a psicóloga e tudo mais. E ela entrou em contato com a empresa para mim poder fazer essa entrevista. Naquele momento foi outra revolução, porque a partir daquele momento nenhuma entrevista mais foi presencial, porque não podia ser presencial, e sim todas online. Passei no processo seletivo, graças ao Sintel também, passei para ser monitora de qualidade e assim permaneci por um bom tempo ali na empresa. Então foi nesses 2 momentos que eu precisei do Sintel. Mesmo assim, eu tinha aquela resistência. Eu precisei do Sintel, mas eu não era afiliada ao Sintel. Então, num certo dia, como eu era monitora, eu sempre ficava com os operadores na PA, né? Auxiliando eles e tudo mais. E tinha uma operação que era de plano odontológico, odontodesbloqueio, que era tanto de cartões quanto de plano odontológico. E tinha uma menina que era muito minha amiga. E eu perguntei pra ela, ué, da onde que é essa garrafinha? Da onde que tu ganhou essa garrafinha? Que era a garrafinha azul. Aí ela me disse, é do sindicato? Eu disse, sério? Mas como é que funciona? Como é que eu faço para ganhar uma também? Aí ela pegou e disse, não, é só tu se filiar a eles e tudo mais. Aí passou um tempo, eu disse, não, mas acho que não. Ainda havia resistência. Por mais que eles já tinham me ajudado, aquela resistência dentro de mim estava sempre ativa. Então eu peguei e disse para ela, tá, me manda o link que eu vou me filiar. E exatamente isso, eu me filiei não porque eles me ajudaram, não pelo trabalho deles, mas sim por causa da garrafinha azul naquele primeiro momento. Mas depois eu vi a importância, porque eles foram até a empresa, fizeram uma assembleia, aí eu conheci o sindicato de verdade, porque eles começaram a ir à empresa, né? Porque já tinha passado um pouco da pandemia, já estava aberto para que eles fossem até a gente, mas naquele momento me filiei por causa da garrafinha azul e não por causa da ajuda que eu tive do Sintel. Então nós temos 2 situações diferentes, mas muito importantes. Na questão das comissões dos 50% que seriam pagos, Sim. Independente de ser uma informação equivocada, né, da própria empresa ou de qualquer outro erro da empresa, foi solucionado naqueles 50 minutos em que tu foi ao telefone falar com os nossos diretores. Primeiro ponto positivo. Segundo, sindicato presente na empresa, que é uma coisa Sim. que o Sintel faz muito. E terceiro, a questão dos brindes. Depois que tu te filiou, por causa da garrafa, que foi ali a palavra-chave, o momento para se filiar, como é que as coisas começaram a acontecer para atuares como uma dirigente sindical, uma delegada sindical? Então, eu tinha passado no processo seletivo como monitora de qualidade, mas a gente também atuava como instrutora de treinamento. E teve um treinamento que eu fui dar ali para os teleatendentes que estavam entrando na empresa, que o Sintel ele foi fazer a apresentação. Naquele momento já tinha as integrações para eles apresentarem como é que funcionava, benefícios, quem cuidava dos direitos dele, quem cuidava do acordo coletivo da empresa. E naquele momento foi a Gi e o seu Diniz também que foram até a empresa fazer essa integração e eles viram eu fazendo a integração. E eu sempre falei muito bem do Sintel. Por quê? Porque eu utilizo bastante da Master Clean. E eu falava dos pneus. Eu fiquei conhecida como a garota da Fred Pneus dentro da empresa. Por quê? Porque eu contava para eles que eu já tinha utilizado o benefício, né? Eu fui na Fred Pneus, troquei os pneus do meu carro e eu tive um baita de um desconto ali através da Master Clean em si. E utilizava também do benefício dos cinemas, como outros, né? Então eles ouviram eu falando do Sintel na integração. Aí depois a Gia até me contou que ela trouxe meu nome para dentro do sindicato, marcamos uma reunião com a diretora Gabriela e assim eu fui convidada para ser uma dirigente sindical. Fiquei por 2 anos na empresa Flex, né, como dirigente sindical
E hoje, no momento, eu sou uma diretora de relações sindicais e atuo dentro do Sintel Santa Catarina propriamente. Só para quem não entende, Bárbara, para quem não conhece o trabalho de um delegado sindical, como é que tu atuava enquanto delegada? Qual é o papel de uma delegada sindical ou de um delegado dentro da empresa? Então, eu atendi os trabalhadores. Naquele momento, os trabalhadores vinham até mim para que a gente desse um atendimento, uma assistência, fizesse uma afiliação, explicasse como é que funcionava um benefício. Muitas vezes vinham procurar a gente para buscar os brindes também, que a gente tem uma diversidade de brindes ali, para entregar para quem já é nosso filiado e para quem está se filiando também. Então, eles buscavam, eles sempre me procuravam para que a gente fizesse esse papel. Às vezes por um erro na folha de pagamento, para que a gente desse essa assistência, por um erro ali num vale alimentação, para que a gente desse assistência. E era esse o papel do delegado sindical. Estar sempre ativo dentro da empresa, né? Mas também ativo para o sindicato ali, buscando solucionar todos os problemas dos trabalhadores, né? Todas as dificuldades que às vezes eles tinham. Porque às vezes tu procura uma liderança, tu procura um RH e acaba não solucionando o teu problema, né? Então é aí, nós somos o canal entre o trabalhador e a empresa em si, para que nós conseguimos resolver todos os problemas de forma mais imediata ali para os trabalhadores, todas as dificuldades que ele tem. Eu tenho certeza que neste momento dúvidas surgirão, se é que já não surgiram. Mas como assim? Eu sou um trabalhador da empresa e atuo pelo sindicato. A empresa não vai me olhar de um jeito diferente? Não vou ter problemas com o RH da empresa? Não, naquele momento eu não tive nenhum problema, graças a Deus sempre eu fiz meu papel como trabalhadora da empresa quando eu era monitora, depois como instrutora de treinamento, porque depois de um certo tempo eu também passei em outro processo seletivo e passei a ser instrutora de treinamento, mas eu nunca tive uma resistência da empresa quanto Bárbara. Muito pelo contrário, continuou crescendo, tendo oportunidades. Exatamente, tive mais oportunidades. Eu tinha líderes muito bons que sempre me ajudaram muito e eram, né, naquela época, eram filiados ao sindicato e acreditam muito no sindicato. Então, graças a Deus, eu nunca tive uma resistência quanto a isso dentro da empresa. Barbarella, até uma dúvida. Antes, as empresas que têm seus delegados ou delegadas, eles atuam dentro da empresa, né, e fazem a integração. As empresas que não têm, os diretores vão até lá. Conta pra gente um pouco desse trabalho que tu fazes com as empresas que não têm os delegados para apresentarem o nosso trabalho. Então, eu acho que isso é muito fundamental. E é o que eu sempre falo, empresas que abrem portas para o sindicato são empresas limpas, né? Então, nós atuamos, quando não tem um delegado sindical, nós vamos até a empresa, nós fazemos plantões para mostrar os benefícios, para tirar dúvidas do trabalhador. E eu toda semana vou até uma empresa, faço integração, falo do sindicato, pergunto se eles já conhecem o Sintel, se alguma vez eles já tiveram contato com o sindicato, que muitas vezes eles me disseram que nem conhecem o sindicato que atua dentro das empresas anteriores. Então eles acham muito bacana isso. Levo um brindezinho, falo dos benefícios, falo da Master Clean, falo um pouquinho do acordo coletivo, database para eles que eles realmente conheçam o trabalho, conheçam as lutas, né? E que eles façam parte do sindicato hoje. Porque não somos nós o sindicato, são todos os trabalhadores juntamente com a gente, né? Todos os dias ali na luta, em busca dos direitos, né, deles. Nós sabemos que os trabalhadores têm os deveres, mas eles também têm, com certeza, todos os direitos. E é segmentado, né? Tipo, tu veio do call center, geralmente tu fazes a integração com o pessoal do call center, é isso? Isso, exatamente. A gente vai até os call centers, empresa de call center, para fazer essa integração. E falando em benefícios e brindes, conta um pouco dessa mudança, novos brindes, mudanças de cores. Fizemos até um Reels para mostrar um pouco isso para o pessoal. Sim, então, hoje dentro do Sintel eu fico responsável ali pelas compras dos brindes em si, né? Nós tivemos uma reviravolta, antes era muito azul e muito azul. Nós mudamos bastante isso, né? Juntamente com o nosso presidente, hoje passou um pouquinho mais para o laranja, permanecemos porque a marca do Sintel ser azul, né? Mas passamos um pouquinho para o laranja. Recentemente nós temos novas squeezes, garrafinhas, então não temos só a azul, né? Temos a laranja também, nós temos uma sacochila laranja também, nós temos a agendinha com post-it que nós fizemos, cordinhas. Então a gente sempre está buscando os novos brindes para os trabalhadores.
E hoje nós temos o protetor solar, que é o brinde destaque, né, que a gente entrega para todos os trabalhadores filiados de campo, né? E nós temos a bolsinha térmica que nós entregamos também para os trabalhadores de call center, que é para eles poderem levar as marmitas. Então a gente sempre está renovando, que eu acho que isso é muito bacana e aproxima o trabalhador da gente. Quem ainda não é filiado, quem tem dúvidas, quem quer chegar e fazer parte do time Sintel Santa Catarina, como deve proceder? Então, eles podem vir até a nossa sede, né? Ela está de portas abertas para que eles conheçam a nossa sede, que fica aqui no Jardim Atlântico, em Florianópolis. Mas também a gente tem um site, eles podem se filiar pelo site, ou se não, pode nos procurar no Instagram, a gente está sempre disponível, tem o WhatsApp do Sintel também. Pode entrar em contato com a gente que a gente está disponível para fazer a filiação deles. E tem os grupos com os trabalhadores segmentados de cada empresa. Exatamente. Hoje nós atuamos em todo o estado de Santa Catarina, né? Então nós temos os grupos de WhatsApp, onde nós temos contatos direto com os trabalhadores, onde nós colocamos novidades, como benefícios novos ali da Master Clean, nós colocamos informações de como está sendo a Assembleia do Acordo Coletivo, as pautas e tudo mais. Então a gente sempre vai passando as informações, nós tiramos dúvidas dos trabalhadores também dentro do nosso grupo de WhatsApp. Mas caso não queira falar no grupo, pode nos chamar no privado também, sem problema nenhum. Perfeito. Senhoras e senhores, Bárbara Cunha, de Trabalhadora Resistente, a nossa diretora liberada. Obrigada, Bárbara, por tua atenção, pelo teu tempo. Obrigada mesmo. Este foi mais um episódio do Sintelcast, o podcast do Sintel Santa Catarina, o seu sindicato. Siga-nos nas redes sociais, agora também no TikTok, Sintel SC. Baixe nosso aplicativo disponível para Android e iOS. E acompanhe-nos no nosso site também. Muito obrigada por sua companhia. Até o próximo episódio.